Fala, meus amores. Vamos falar um pouquinho de história? Então, dessa vez, o tema de hoje vai ser Guerra Fria. Conteúdo de idade contemporânea. A gente vai falar um pouquinho sobre Guerra Fria. Eu tô aqui com a minha colinha, que se chama computador. Eu peguei uma série de slides no SlideShare. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar para vocês o link na descrição do vídeo. Tá bom? Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você acessar a página do SlideShare que eu estou olhando e usando como referência para poder organizar meus pensamentos, porque eu preciso organizar meus pensamentos, senão isso aqui fica uma zona e ninguém entende nada com porcaria nenhuma, e aí todo o meu propósito, todo o meu objetivo de vir aqui te ajudar vai pro ralo. Então, vou deixar para vocês aqui. Vamos lá. Seguinte. Guerra Fria. A gente chama de Guerra Fria porque a gente está vendo aí um período que a gente está saindo da Segunda Guerra Mundial. Tá? O mundo já tinha visto duas guerras entre vários países, entre alianças que foram formadas de países, e essa galera saiu no tapa durante muito tempo, né? Eu vou ter a Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18 e vou ter a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. São guerras muito próximas e muito devastadoras. E aí, logo depois disso, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, lá em 45, vai surgir dois países que vão se tornar pioneiros economicamente. Bom, porque a Europa tá em pandarecos. E você vai ter dois países, né? Um é um país sozinho, o outro é uma união de países, um bloco, que vão se destacar e vão começar a oferecer os seus serviços aos países que não estavam muito bem das pernas depois da Segunda Guerra Mundial. Que países são esses? Estados Unidos, representando o ideal capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando os ideais do socialismo. Lembrando que, quando você ouve alguma coisa que fala de comunismo não existe, ele nunca existiu. Foi um termo utilizado como propaganda do capitalismo estadunidense. Mas a gente vai chegar lá, segura a onda aí, tá? A Guerra Fria, ela acontece mais ou menos a partir de 45 até cerca de 1989. Mas, Karen, quer dizer que vai ser certinho nessas datas? Não. Tá bom? Não vai começar certinho nessas datas. Vai ser um valor aí, uma data aproximada, como em 99,9% das vezes quando a gente fala de história. Então vamos lá. Nesse primeiro slide ele vai te dar aí fazer uma propaganda, né? Fazer um sloganzinho de capitalismo e socialismo. Quando a gente passa para o segundo slide que eu separei para vocês, você vai ter um mapa do mundo, como o mundo ficou, a configuração econômica e política do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Você vai ter aí, em amarelo claro e amarelo escuro, vão ser países que são capitalistas e que estão do lado dos Estados Unidos. E de roxinho, ou lilás, né? Para mim é um lilás, mas vamos lá. São os países que adotaram as filosofias socialistas como parte do seu modo de governo novo. Tá bom? Então, você vai ter aí bem claro, quando você olhar esse mapa, essa bipolaridade do mundo como ele está acontecendo. Tá certo? Vamos seguir aqui. Inclusive tem os pactos ali, mas eu não vou dar spoiler não, que isso é dos próximos slides. Vamos lá. E aí ele coloca os ícones da felicidade, ou seja, aquilo que cada país vende, o peixe que a galera vende para poder fazer, olha só, vem para cá, cai para cá, vem bater um papo comigo, eu e tu e eu, e vai dar certo. Então a gente tem lá, nos Estados Unidos, eles vão valorizar o capitalismo, o consumismo, a democracia, a riqueza material, a prosperidade, dizendo que, olha só, cola comigo que tu vai ficar igual a mim. Isso lembra muito a política antes da quebra da Bolsa de Valores, né? O American Way of Life.
né? Que eles vendiam a ideia de que ser dos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos era a melhor coisa do mundo. E consumir também. E na União Soviética, ele vai vender a ideia do bem-estar social, de igualdade. Você não precisa ser todo mundo rico, porque assim, não existe todo mundo rico. Ou vai ser alguns ricos e muitos pobres, ou não tem rico nenhum e é todo mundo no meio do caminho. Então, essa é a ideia de você vender o socialismo. É um conceito de igualdade, de bem-estar social. E ele vai trazer a ideia de simplicidade, onde você vai valorizar os bens de consumo essenciais. Os supérfluos, que é o que o capitalismo vende, eles não adotam. Eles só vão adotar aquilo que for de extrema necessidade para a sociedade deles. E aí vai ter que a censura à arte ocidental, que é considerada burguesa, vai dar a ideia, né, botar a sementinha aqui no teu ouvido do sentimento de coletivismo e vai vender a ideia do stalinismo. Vai haver uma glorificação do stalinismo, que nada mais é do que uma filosofia política e econômica, que quem foi que desenvolveu essa porcaria foi Joseph Stalin. Já falei que o povo não era criativo. Então vamos lá, passando. Eu vou para o quarto slide. O quarto slide, inclusive, tem uma referência de um filme. Quem nunca viu Rocky Balboa, né? O Rocky, acho que era o Rocky 1, que tá novinho, que o Stallone tá novinho. Que é a luta dele, do Rocky, contra o Drago, né? O Ivan Drago. Então, nada mais é aquilo ali do que uma propaganda dos Estados Unidos. Esse filme, se eu não me engano, foi lançado na época do finalzinho da Guerra Fria, tá? Que está vendendo a ideia de que os Estados Unidos e o capitalismo e as ideias capitalistas são soberanas ao conceito socialista e é melhor do que a deles. Essa é a ideia que eles estão vendendo, é o peixe que eles estão vendendo do Rock, né? O bem triunfando sobre o mal, ou seja, o Rock batendo no Drago e ganhando. Ninguém esquece de contar a parte de que ele perdeu pra caramba no começo, mas tá tudo certo, deixa pra lá. Então vamos lá, eu vou ter uma disputa tecnológica porque esse conflito entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética, é um conflito onde, na real mesmo, os Estados Unidos e a União Soviética nunca se encostam. Eles se ameaçam. Eles vivem com aquela ameaça de bombardeio nuclear. Tipo assim, eu tô com o dedo aqui no botão vermelho. Se você apertar, eu aperto também, e aí rola o Armagedon do Exterminador do Futuro. Então, você vai ter aí os Estados Unidos e a União Soviética numa guerra ideológica, numa guerra científica, numa guerra política um contra o outro. Mas os dois mesmo não vão sair nos finalmente, não vai chegar nos 5 minutinhos de trocação honesta, não. Então, um ameaça o outro ameaça um, e eles ficam nessa guerra, nessa disputa para provar quem é o melhor, quem vai se sobressair, quem vai tomar a frente, quem vai se provar como melhor, como superior. Então tem essa disputa tecnológica. Que disputa tecnológica? Por exemplo, Estados Unidos e União Soviética disputaram horrores para saber quem é que ia colocar o primeiro satélite em órbita no planeta. E aí depois que eles colocaram o primeiro satélite em órbita no planeta, a disputa era chegar na Lua. E aí depois que chegou na Lua, a disputa era mandar uma pessoa para a Lua, né? Porque a primeira, de um lado era um macaco, do outro lado era um cachorro. E aí no outro, né, a disputa agora é de quem é que manda um ser humano, né, para a Lua, para o cara poder ver como é que é o negócio lá, enfim. Então, essa disputa de desenvolvimento tecnológico, por um lado, é maluquice. É você ficar brigando por causa de Pulga Pix. Não é? Agora, em contrapartida a isso, foi muito bom. Por quê? Foi essa disputa, essa corrida de disputas tecnológicas que permitiu que as tecnologias avançassem tão rápido. Porque como eles queriam ser melhores do que o inimigo, eles pegaram quase todo o capital financeiro do país e injetaram no setor de tecnologia e desenvolvimento. E aí você vai ter grandes verbas, grandes subsídios voltados para o desenvolvimento tecnológico do mundo. Porque pode não parecer, mas a gente vive no mesmo planeta. Então o desenvolvimento de um vai acabar virando o benefício de outro.
tá bom? E como é que funciona o desenvolvimento de um virar benefício de outro? É aí que entra o segundo patamar dessa disputa da Guerra Fria, que é o setor de inteligência e espionagem. De um lado, você vai ter, do lado capitalista, você vai ter a CIA, né? Que é o órgão de inteligência que era responsável por espionar a União Soviética. Ao mesmo tempo, você vai ter a KGB do lado soviético, com o objetivo de espionar os Estados Unidos e os países capitalistas. Então, ao mesmo tempo que eles corriam para desenvolver novas tecnologias, eles ficavam espionando o coleguinha para ver o que o coleguinha fez. Eu pego a ideia do coleguinha e faço o possível para melhorar e tornar a ideia minha. Beleza? Tranquilo? Então, outra coisa que vai acontecer, né? A União Soviética, assim como os Estados Unidos, chegaram à brilhante conclusão de que sozinho tu não faz bodega nenhuma. Então, se sozinho eu não consigo fazer nada, eu vou buscar aliados. Eu vou vender meu peixe para os outros através de quê? Propaganda. Tá? Então, eu vou ter essa busca de aliados. Aonde, cara? Onde é que eu vou buscar esses aliados? Nos lugares onde o negócio foi feio, ou seja, na Europa. Então, a maioria da disputa de busca de aliados entre capitalismo e socialismo vai ser em território europeu. Tanto que a zona de choque, né, a zona de conflito entre o expansionismo soviético e o expansionismo capitalista norte-americano vai se dar na região onde fica a Alemanha. E é daí, inclusive, que a Alemanha, como está no meio do negócio, vai rolar essa divisão entre a Alemanha ocidental, que é capitalista, e a Alemanha oriental, que é socialista. E essa divisão ela vai se tornar física através do Muro de Berlim. E outra coisa que vai rolar, né? Eu falei que a galera fazia propaganda. Lembra que eu falei que a galera fazia propaganda? Então, fazia mesmo. Uma dessas propagandas que eles faziam era falar mal do coleguinha. Então, os Estados Unidos fazia propaganda negativa, difamava a ideia do socialismo. O socialismo ia lá e fazia a mesma coisa com o coleguinha dos Estados Unidos. E aí ficava nessa trocação de farpa entre um e outro. É a mesma coisa que você pegar dois e falar, seu feio, falar, seu bobo. É os dois se xingando. Então, uma troca de difamações entre um e outro que vai tentar fazer com que as pessoas que ainda não se decidiram que lado ficar vão tentar acreditar em quem e quem é que a gente vai arrebanhar aí para o nosso grupo. Essa é a ideia. Esse é o slide 4. Indo para o slide 5, a gente vai ter um pouquinho aí do que eu já falei anteriormente, né? Que é a corrida armamentista. É essa disputa desenfreada que o governo está injetando dinheiro e tome dinheiro. Para poder fazer o quê? Desenvolver as tecnologias e eles ganharem a frente para ter o quê? Propaganda para poder vender o peixe para eles. Né? Como essa coisa aí da União Soviética de querer chegar na Lua, depois de levar o homem à Lua e botar satélite lá fora. Enfim, hoje isso é muito corriqueiro. Mas nessa época aqui não. Nessa época aqui isso aqui era uma loucura, sandice, pensar na possibilidade de sair da atmosfera terrestre, tá? Isso era impensável. Passando para o slide seguinte, slide de número 6. Eu vou ter aí as fases da guerra, né? Essas fases da guerra eu vou ter aí a primeira fase, que a gente chama de fase da Guerra Fria clássica, que é entre 40 e 50. Ou seja, a Segunda Guerra está rolando ainda, e depois que ela termina, 5 anos depois. Então vamos lá, eu vou ter uma grande tensão entre as potências, Estados Unidos e União Soviética. Essa tensão entre as potências vai gerar um risco permanente de bombardeio nuclear, que é aquela história do tô com a mão aqui, ó, tô com a mão aqui no botão. Se eu descobrir que tu apertou o botão para poder mandar a bomba nuclear para mim, eu aperto o meu aqui também, morreu todo mundo, né? Só sobrou barato. E aí o que vai acontecer? No ano de 1947, os Estados Unidos vai desenvolver o que ele chama de doutrina Truman. A doutrina Truman é uma ideia, uma filosofia, né, de apoio às nações que ele chama de livres, né, e essas nações livres que não querem se aliar aos vilões e à dominação comunista em qualquer lugar do planeta.
Esteja onde você estiver, se você quiser adotar o regime capitalista e resistir à influência comunista, me avisa aqui, dá um call, que a gente vai te ajudar. Só aqui já dá para ter uma ideia do termo que eles usam. Eles falam dominação comunista, como se aquilo ali fosse um monstro, um bicho-papão que sai do armário para te pegar de noite e puxar teu pé. Quase um Fred Krueger, né? Mas essa aí faz parte do quê? Da propaganda dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Só que não pensem que a União Soviética não faz o contrário, porque faz sim, tá bom? Então vamos lá. Esse é do lado capitalista. Do lado socialista, fazem a mesma bosta, que é o quê? A Comiform, que é o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, né? Que vai ser a união dos países comunistas europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. É o contrário. Então, enquanto eu tenho a doutrina Truman do lado capitalista, eu tenho a Comiform do lado socialista. Na ideia de que não perder os aliados que eu tenho. Eu tenho meus amigos aqui no meu parquinho. Eu não quero perder meus amigos do parquinho. Então, fazer o quê? Eu vou ajudar eles. Sempre que eu puder ajudar alguém que está do meu lado, eu vou ajudar. Né? Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos nem a sombra do meu espirro. Passando, eu vou ter aí outros dois planos dos dois lados, né? Do lado capitalista e do lado socialista, que vão funcionar também da mesma forma. Nomes diferentes, só que cada um para o seu lado. E aí vou ter o quê? O Plano Marshall, que é o plano de auxílio econômico dos Estados Unidos para os países capitalistas. Ao mesmo tempo, eu vou ter o quê? A Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua. É do lado socialista para os países socialistas. Ajuda econômica. Cash, cash, money, 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 money. Beleza? Então, Plano Marshall para os Estados Unidos e capitalistas. Comecon para os países socialistas financiados pela União Soviética. Beleza? E aí, em 48 vai surgir o bloqueio de Berlim. É onde vai iniciar aí o processo de divisão da Alemanha, de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, com a construção, inclusive, do Muro de Berlim, que é uma divisória física. E a parte mais bizarra é que dá para ver a divisão até hoje, tá? O Muro de Berlim não existe mais, ele já foi derrubado, né? Tem algumas partes ainda em pé, mas elas estão em pé como tombamento de patrimônio histórico e cultural. Mas se você fizer uma imagem, for procurar no Google, né, uma imagem espacial da cidade de Berlim, você consegue ver exatamente a divisão pelas luzes do lado socialista e do lado capitalista. Você consegue ver precisamente, porque a coloração da iluminação pública é diferente. É maluco. Procura aí nos Google da vida. Passando para o slide de número 8, a gente vai ter aí a divisão da Alemanha, da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. Já falei, isso aí é só mapa, dá uma olhada, não fica acanhado, tá tudo certo, olha aí, não tem problema, sem medo de ser feliz. E aí a gente passa para o slide seguinte. E aí eu vou ter, entre 47 e 49, a intervenção dos Estados Unidos na Grécia e Turquia, onde você vai ter militantes comunistas que haviam concordado com as decisões de Stalin na Conferência de Yalta. Isso aqui é treta. Bom, isso aqui é uma tretinha que aconteceu entre a inteligência russa, né, a inteligência soviética, e o governo dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai intervir nessa situação porque a Grécia não estava sabendo para que lado ia. A Grécia estava em cima do muro, que não sabia se é pro socialismo, se é pro capitalismo, ela não sabia o que ela fazia da vida dela. E aí a galera resolveu brincar de cabo de guerra, tá? Sem nada mais é do que isso. Passando para o slide seguinte, né, o slide 10, você vai ter aí um exemplo de um movimento chamado macartismo. Macartismo é porque o senador Joseph Eugene McCarthy, ele vai promover o que a gente conhece como o evento de caça às bruxas, tá? É um evento que vai acontecer nos Estados Unidos com o objetivo de buscar soviéticos infiltrados no território estadunidense. A ideia era exatamente essa, por isso que chama de caça às bruxas, tá? Isso aí vai ser de 48 até aproximadamente 52. Aí no slide 11 você tem lá as organizações políticas de cada lado. Do lado capitalista você tem a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar dos países capitalistas. Do outro lado, do lado socialista, você vai ter o Pacto de Varsóvia, que é a mesma bosta da OTAN, só que do lado
socialista e com outros países, obviamente. Tá bom? Tá tudo aí. E tá tudo em sigla, tá? Tá com dúvida, dá um Google aí, tá tudo certo. Onde aconteceram os conflitos físicos entre capitalismo e socialismo? Porque a gente já sabe que entre União Soviética e Estados Unidos não rolou. Mas entre capitalismo e socialismo teve embate físico? Sim. Sim, teve. Foi onde a gente teve aí primeiro na Guerra da Coreia, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte socialista, a Coreia do Sul capitalista, cada uma com seus devidos apoios, lembra? OTAN, Pacto de Varsóvia. Então, cada um teve seus apoios. E aí, você vai ter essa divisão, né? Que lá no slide de número 13 vai ter a linha do armistício. É uma linhazinha vermelha, onde por causa disso, hoje, se você for olhar no mapa, eu tenho duas Coreias, a do Norte e a do Sul. É por causa disso. Rolou essa treta aí entre as duas metades, e elas não conseguiram chegar num acordo, ficou cada um no seu canto, bota uma linha no meio e é isso aí. Slide de número 14 vai mostrar um pouquinho da realidade da Guerra Fria nos lugares onde os conflitos aconteceram. No caso, na Coreia, por exemplo. Também teve guerra no Vietnã, tem filme falando sobre isso também. Na primeira imagem você vai ter aí crianças que estão refugiadas, né, na Guerra da Coreia, e do lado direito você vai ter um quadro de Picasso chamado A Guerra da Coreia, onde você vê exatamente as potências brigando entre si e os civis no meio, né? Quando você vê o prejuízo, o poder destrutivo de uma guerra sendo colocado na forma de arte. E aí, por último, mas não menos importante, você vai ver as casualidades, né? Casualties, como dizem nos Estados Unidos, que são as mortes que aconteceram só na Guerra da Coreia, tá? Entre Coreia do Norte e China foi 1,5 bilhão, tá? 1,5 milhão de pessoas morreram, que eram pessoas da Coreia do Norte e da China, 300 mil da Coreia do Sul, 142 mil dos Estados Unidos e 17 mil dos aliados dos Estados Unidos. Ou seja, morreu gente pra caramba, e aí a gente começa a questionar se realmente vale a pena. Então, meus amores, basicamente é isso, tá? O conceito de Guerra Fria é basicamente esse. Tá com dúvida, não entendeu? Bota aqui nos comentários, eu vou ler e eu vou responder assim que possível. Não esquece de dar uma olhadinha no link, acessa o link do SlideShare para você poder assistir o vídeo e acompanhar no SlideShare ao mesmo tempo, tá? E se você achou bacana e achou o conteúdo aí relevante, tá a fim de dar uma moral aqui pro ser humano, dá aquele joinha maroto, tá tudo certo, tá bom? Beijo!